Vamos lá, então, para a gente... Tudo bem, Márcio? Vamos seguindo, eu vou apresentar vocês, então, para a gente dar uma acelerada aí na programação. Começo apresentando José Márcio Rosa, ele é cofundador e CEO da Embrastec. A palestra vai ter como tema especificação de DPS de acordo com as normas ABNT 5410 e 5419, tratando da aplicação de dispositivos de proteção contra surtos no sistema fotovoltaico. José Márcio Rosa, seja muito bem-vindo. Está empolgado? Opa. Pronto? Opa. Pronto, prontíssimo. Nasceu pronto, tá certo. Bem, desculpa, tive um problema técnico aqui para entrar, mas vamos lá. Meu nome é José Márcio, né? Eu sou CEO da Embrastec, fundador, e nós vamos falar sobre a apresentação, sobre a aplicação de DPS de acordo com as normas 5410 e 5419. Nós perdemos um pouquinho de tempo, eu vou dar uma corridinha agora. Importante vocês clicarem em F5 para atualizar as informações. E vamos lá. Bom, para quem não conhece a Embrastec é uma empresa 100% nacional. A gente é especialista na fabricação de DPS, a gente só trabalha com isso. Então, a gente tem mais de 700 modelos de DPS, isso vai aumentando, porque nós vamos desenvolvendo de acordo com a necessidade dos clientes. A Embrastec tem uma produção muito verticalizada, ou seja, tudo que é possível fabricar dentro da nossa planta, a gente trabalha para isso, a gente busca isso, então com isso a gente consegue controlar muito a qualidade. Nessa busca pela qualidade, nós instalamos em 2019 um dos maiores laboratórios para ensaios de descargas atmosféricas, né? A gente consegue gerar um surto que simula uma descarga atmosférica, a gente consegue gerar surtos de até 100 kA, numa onda 8x20, que eu vou explicar daqui a pouco, e 20 kA numa onda 10x350, que eu vou explicar também. Então, com isso, a gente consegue fazer ensaios em DPS, tanto classe 1 quanto classe 2, que eu vou explicar também o que é. Ou seja, isso nos dá uma facilidade para desenvolver produtos novos e também para controlar a qualidade dos dispositivos que são fabricados. Bom, quando a gente fala em DPS, a primeira coisa é a gente entender o que é DPS. É um dispositivo de proteção contra surtos elétricos. E ele faz parte, né, da proteção. A norma 5419 engloba. A 5419, a última revisão dela foi de 2015, e ela já está em revisão novamente. Ela é de proteção contra descargas atmosféricas, a gente chama de PDA. A revisão anterior, para vocês terem uma ideia, ela tinha 40 páginas aproximadamente. Hoje ela foi dividida em 4 capítulos, dos quais o primeiro capítulo, que trata dos princípios gerais, tem 77 páginas. O segundo capítulo, que é muito importante, que é o gerenciamento de risco, ou seja, quando eu devo utilizar os PDAs, ou seja, as proteções, 116 páginas. A parte 3 é praticamente a construção do SPDA, né? Os danos físicos à estrutura. A parte 4, que é a que nos interessa aqui, que é a proteção dos sistemas elétricos e eletrônicos internos à estrutura. Então, as MPS, que são medidas de proteção contra surtos, em 99 páginas. Então, a PDA é dividida em SPDA, que é, ou seja, a proteção da estrutura, e as MPS, que é a proteção dos sistemas elétricos e eletrônicos. A MPS, ela pode ser dividida em roteamento de linhas, e potencialização, que é você interligar, deixar todos no mesmo potencial, né? Interligar os pontos de aterramento, as massas, e o DPS, que é o que nos interessa aqui agora. Para a gente especificar um DPS, a gente tem algumas características muito importantes. Primeiro, a gente precisa entender isso, senão esse DPS pode ser especificado de maneira incorreta e não trazer a proteção que a gente espera, diminuir a eficiência.
A primeira que a gente tem que entender é qual a classe desse DPS de acordo com a norma. 5410, 5419 e com a 61643, é a que trata da fabricação do DPS. Outra coisa importante, então, primeiro é a classe, depois a capacidade de exposição a surtos que esse DPS vai ter. Isso é a corrente de impulso ou corrente nominal. Depois tem a tensão de corte, ou seja, a partir de quando esse DPS passa a atuar. E a mais importante de todas, a gente segue esses critérios anteriores para atender o nível de proteção. O que é isso? A tensão residual é o que o DPS vai deixar passar quando ele atuar. E, por fim, a corrente de curto-circuito, que é muito importante também para a gente especificar o DPS correto. Então, vamos entender isso. Primeiramente, o DPS é dividido em 3 classes. Classe 1 e classe 2 é basicamente corrente elétrica, é rede elétrica, tanto corrente alternada quanto corrente contínua. Ela é instalada em paralelo, esse DPS é instalado em paralelo, pode ser no quadro geral, nos quadros de distribuição, na string box, que seria um quadro de distribuição, né? Os DPS classe 3, é aquele DPS com uma proteção mais refinada, destinado a proteger o equipamento em si. Então, ele fica instalado próximo ao equipamento. Os da Embrastec são instalados em série. Ele tem uma proteção muito mais refinada. Então, ele vai proteger, além da própria rede elétrica, mas vai proteger rede de dados, de telefonia, de vídeo, voz. Então, todas as outras fontes de danos, né, de entrada de surto numa instalação. Iria danificar um equipamento. Vamos entender lá, primeiramente, o classe 1. O DPS classe 1 é aquele indicado a proteção contra descargas diretas, ou seja, uma descarga que atinge diretamente a edificação. A norma chama de fonte de dano S1, tá? Quando a descarga atinge diretamente a edificação, ou fonte de dano S3, onde atinge diretamente os condutores ou tubulações que adentram nessa edificação. Então, se ele vai ficar exposto a uma descarga direta, é um DPS que precisa ter uma capacidade de exposição a surto mais elevada. A norma nos dá o mínimo, ele tem que suportar no mínimo 12,5 kA de corrente de impulso. Então, o que é corrente de impulso? Corrente de impulso é aquela que o DPS é ensaiado com uma onda normalizada de 10 por 350, 10 por 350 microsegundos. Vamos lá, para a gente ver. E é essa onda aqui, 10 por 350. Ou seja, eu atinjo 100% da minha corrente, né, desse surto, aqui em 10 microsegundos, e ela vai terminar, atingir 50%, na verdade, lá em 350 microsegundos, ou seja, uma duração muito longa. Esse DPS fica exposto a uma corrente por muito tempo. Falando em 12,5 kA, né, então é uma corrente muito alta. Falar, mas 350 microsegundos é pouco. Não, para tanta corrente é muita coisa. Isso danificaria muitos equipamentos. Então, o DPS precisa suportar uma capacidade muito alta. Vamos entender agora o classe 2. Eu deixei aqui a onda 8 por 20 também, a gente vai poder comparar no próximo. Bom, DPS classe 1. Então, normalmente, no mínimo, ele tem que ser 12,5 kA, corrente de impulso. Esse DPS de corrente nominal, geralmente ele tem 30, isso pode variar de fabricante para fabricante, mas ele teria 30 kA de corrente nominal ou 60 kA de corrente máxima. Corrente nominal e corrente máxima, a onda é 8 por 20. Aqui eu coloquei uma tabelinha para a gente entender outras correntes. Por exemplo, de 20 kA, normalmente suporta 50 de nominal e 90 de máxima, assim por diante. Geralmente, um DPS classe 1, você vai encontrar, ele é 60 máximo, barra 12,5 de corrente de impulso, que é a informação mais importante. O DPS classe 2, ele é indicado para fonte de danos S2 e S4. O que significa isso? Descargas indiretas vão atingir ou a edificação, ou seja, caem próximo da edificação,
ou próximo da tubulação ou dos condutores que alimentam essa edificação. Se ela é indireta, a corrente que ela vai induzir é muito menor. Esse DPS pode ter uma capacidade moderada. E a norma nos dá um mínimo também. Ele tem que suportar, no mínimo, 5 kA de corrente nominal. O que é corrente nominal? É uma corrente que o DPS é ensaiado, né, numa onda 8/20, e ele tem que suportar 15 aplicações. No caso, ele tem que suportar, no mínimo, 15 aplicações, ou seja, aqui está a vida útil do DPS, 15 aplicações na onda 8/20 de 5 kA. A onda 8/20 é essa vermelhinha que eu coloquei aqui. Ou seja, ele atinge 100% da corrente em 8 microsegundos e atinge 50% dessa corrente em 20 microsegundos. Ou seja, é muito menos corrente, né? É muito menos energia que ele vai ter que suportar, porque o tempo é muito menor. Então, exige muito menos do DPS. Aqui eu deixei as duas ondas para a gente comparar. O DPS classe 1, qual a energia que ele tem que dissipar em relação ao classe 2. O DPS classe 2, eu coloquei também uma tabela para a gente entender. Um DPS que vai suportar 15 aplicações, ou seja, corrente nominal de 5 kA, normalmente é um DPS de 15 kA de corrente máxima. E assim por diante. Um DPS de 20 kA de máxima vai ser 10 de nominal. O de 45, o mais vendido, vai suportar uma de 45 e 20 aplicações, e 15 aplicações de 20 kA. Então, a vida útil do DPS é sempre pensando na corrente nominal. Por que esse de 45 é o mais vendido? Porque a diferença de preço do 15 ou do 20 para o 45 é muito pequena. A gente fala aí numa diferença de R$10. Você praticamente dobra. Se você for pensar com 15 kA, quadruplica, né? Então, é muito melhor, muito mais seguro custo-benefício você usar o de 45 kA. Outro parâmetro importante, a gente já sabe que esse DPS, se ele for destinado a receber descarga direta, vou ter que usar um DPS classe 1. Se for descarga indireta, classe 2. Mas a partir de quando esse DPS deverá atuar? Tem que ser no mínimo 10% acima da tensão nominal. Então, se eu tenho uma tensão nominal de 220 volts, esse DPS tem que ser no mínimo 242, no mercado utiliza o de 275. Eu tenho 127 a minha tensão nominal, mais 10%, 140, no mínimo de 175 que o mercado usa. Falando em ação de trabalho para fotovoltaico, imagina que você trabalha com 900 volts, mais 10%, 990, vai utilizar um DPS de 1.000. No mínimo, tem que ter 10% acima. Nível de proteção. É o que ele vai deixar passar. É o parâmetro mais importante. O DPS, se ele for utilizado para o sistema trifásico 220, ele pode deixar passar no máximo 1.500 volts. Se for no sistema 380, 220, ele pode passar 2.500 volts. Então, isso aqui é muito importante. A norma nos diz, é até bem rigoroso isso, ele tem que coincidir com a categoria 2 da tabela 31 do 54.10, porque os equipamentos devem suportar esse impulso. Então, a gente tem que casar a suportabilidade do impulso que o equipamento tem com o que o DPS vai deixar passar. Com isso, a gente vai conseguir ter a proteção correta, né? Então, descoberto isso, aqui também nós temos, antes disso, o nível de proteção de um inversor, por exemplo. Ele trabalha com 1.000 volts, a suportabilidade dele 6 kV, o DPS da Embrastec, por exemplo, deixa passar a tensão residual 4 kV. A desejada é que seja menor que 6 kV, ou seja, justamente para a gente conciliar a suportabilidade do equipamento, né, com a tensão residual, o nível de proteção do DPS. Além disso, a gente tem, aí partindo para os DPS classe 3, a norma não especifica uma corrente que ele tem que suportar, mas ele é destinado para a proteção das outras redes, né? Tanto corrente
alternada com corrente contínua, dados, internet, PoE, RS-232, 485, sinais analógicos, ou seja, tudo eu tenho um par sólido entrando na minha edificação e poderia danificar o meu equipamento. A gente entender um pouco, a norma traz o que ela chama de zona de proteção. A zona, vou colocar aqui um pouco maior, zona 0A é aquilo que não tem ainda nenhuma blindagem do nosso SPDA. A zona 0B, essa parte rosinha aqui, ela já tem uma certa blindagem, uma atenuação pelo nosso SPDA, porém ainda a corrente aqui é muito alta. Onde que nós vamos utilizar o DPS classe 1? Na transição dessa zona 0B para a zona 1. Então, neste ponto vai o DPS classe 1, neste ponto iria o DPS classe 1. O DPS classe 2 na transição da zona 1 para a zona 2, e assim por diante. Quando a gente vai falar em proteção com DPS, a primeira coisa que a gente precisa entender lá no gerenciamento de risco da norma, eu vou precisar de MPS, ou seja, de medidas de proteção ou não. Se não, não preciso utilizar, não se faz nada. Mas se sim, eu tenho que definir a zona de proteção, fazer um projeto de potencialização, projetar as zonas e aí intercalando os DPS nessas transições. Aqui eu coloquei uma tabela, uma imagem que é a B12. A gente tem a zona 0A e aqui há uma antena na zona 0B, ou seja, já houve uma certa atenuação, mas esse equipamento ele está ainda numa zona onde a corrente, né, a exposição é muito alta. Então, o DPS da zona B para a zona 1 deveria ser um DPS classe 1. Eu peguei essa imagem e fiz uma adaptação, coloquei aqui um módulo. Então, o que a gente tem? Se esse módulo ele tem uma certa atenuação do SPDA, mas ele ainda está externo, né? Ou seja, com risco de uma exposição muito alta, esse DPS que eu vou utilizar para proteger o meu inversor deverá ser um DPS classe 1. Eu estou falando isso meio rápido, porque o nosso tempo está meio curto, mas isso é muito importante, porque muitas vezes nós dizemos, o meu inversor já possui DPS incorporado, já possui string box incorporado. Mas esse DPS incorporado é classe 1? Se não for, ele não vai estar dando a proteção correta. Então, eu preciso agregar uma string box, preciso proteger da maneira correta. É muito importante a gente analisar isso. E aqui, por fim, né, depois nós falamos da zona de proteção, é outra informação importante para especificar o DPS, que é a corrente de curto-circuito. No sistema solar, fotovoltaico, a corrente de curto-circuito é baixa, então não tem problema, mas na parte da C, for acima de 5 kA, eu tenho que utilizar fusíveis de backup para esse DPS. Ou disjuntores, né? A montante do DPS. É muito importante isso também. Então, existem normas. Essa norma que eu falei é para proteção contra descarga atmosférica, mas existe norma para sistema fotovoltaico? Sim. Né? A EN 5539 e a IEC 6164331. Essas normas são para o DPS. E ainda existe a 16690, que é para instalação. A gente tem que seguir essas normas para a gente ter segurança. A gente está instalando um produto, né, que é o sistema fotovoltaico, que é para durar 25 anos, a gente não pode, de maneira alguma, abdicar da proteção. É muito importante seguir normas, analisar qual o DPS que eu tenho que utilizar, se é classe 1, se o inversor já possui proteção com DPS ou string box integrado, a gente verificar se não tem a necessidade de uma extra, né, ou seja, de uma string box externa, para aumentar essa proteção, para casar esse nível de proteção da string box com o equipamento inversor. É muito importante a gente analisar isso em conjunto, né? É um projeto, né? Não basta sair instalando sem analisar todos os detalhes. DPS para sistema fotovoltaico, como a gente trabalha com uma tensão muito alta e em corrente contínua, ele tem uma construção diferente de DPS para instalação em corrente alternada.
Então, essas normas que eu havia dito aqui, ela é especificamente para construção de DPS, corrente contínua e aplicação solar. A Embrastec tem ele tanto para uma MPPT, para 2 MPPTs e para 3 MPPTs. Isso é uma vantagem para a gente economizar espaço dentro de um quadro, né? E tem a construção dele é muito importante, porque ela tem que garantir que no final de vida útil ele se desconecte do sistema. Por ser corrente contínua, é muito mais difícil essa desconexão. Então, ele tem que ser projetado para isso, por isso que jamais eu posso usar um DPS de corrente alternada em corrente contínua. Porque o DPS de corrente alternada, a desconexão dele não é que ela é mais simples, mas ela exige-se menos dela. Então, se você usar ele em corrente contínua, ele pode não desconectar e abrir um arco interno dele. Isso é um risco para a instalação. Então, é muito importante que o DPS seja injetado com termoplástico V0 para não propagar chama. Então, tudo isso é muito importante. Os DPS da Embrastec é injetado em nylon, né, que é poliamida, V0. Todos os componentes internos, que é a pastilha, né, que é o elemento que faz a proteção, ele é encapsulado, então isso aumenta muito a segurança. Ele tem um modo seguro de desconexão, de acordo com a norma 61643 e a 50539. O DPS, de acordo com a norma, ele pode ter várias configurações. Da Embrastec, a gente utilizou a configuração Y, que é a mais completa, porque eu tenho a proteção tanto entre o mais B com o menos B, quanto no sentido do aterramento. Então, você tem o que a gente chama de proteção no modo comum, ou seja, das fases, né, para o aterramento, quanto de fase para fase, que é a proteção no modo transverso. Nós temos ele tanto classe 1 quanto classe 2, em várias tensões, de 300 volts a 1.500 volts, tanto no formato EcoBox, que é aquele que eu mostrei, quanto no formato plugável, você substitui só o módulo em caso de manutenção. Aqui está o diagrama, né, da instalação em Y, é a configuração do DPS, né, da construção dele. Isso aumenta muito a proteção quando eu trabalho em Y, por isso que nós optamos da norma essa liberdade de construir de outra maneira, mas essa é a mais completa, porque você consegue garantir uma tensão residual menor, ou seja, um nível de proteção menor, porque você tem proteção tanto no modo comum quanto no modo transverso. E como instalar? Bom, normalmente o DPS classe 1, plano em corrente alternada, que vai no QGBT, ou seja, no quadro geral, porque ele é o primeiro ponto de entrada do surto, então ele suporta a maior corrente, o maior ponto de risco, né? E aí os DPS classe 2 vão nos quadros de distribuição, principalmente quando eu tenho esses quadros de distribuição a distância maior do que 10 metros do quadro geral. E o DPS classe 3, no caso da Embrastec instalado em série, próximo ao equipamento. Muito importante, DPS classe 1, os condutores devem ser no mínimo de 16 milímetros. Classe 2, no mínimo, 6 milímetros. Essa soma da distância dos condutores do DPS, o ideal é que ela não ultrapasse meio metro. A cada metro eu aumento 1.000 volts na tensão residual. Isso é muito importante. Na instalação do DPS, é tão importante quanto saber especificá-lo. Se você faz uma instalação e você comete alguns equívocos, isso diminui a eficiência dele e aumenta o risco, você pode não estar protegido. Aqui para o sistema fotovoltaico, então nós colocamos próximo do painel um DPS e a distância dos painéis, né? Se o módulo estiver com mais de 10 metros de distância do inversor, aqui a gente colocou também proteção, então, próximo do inversor e próximo dos módulos. Importante a gente saber se esses DPS vão ter que ser classe 1 ou classe 2. E aqui a proteção para os DPS na parte do AC, né? Então, eu tenho protegido os dois lados para isolar o inversor, porque o inversor pode receber tanto surto do lado da corrente contínua quanto do lado da corrente alternada. A Embrastec, além dos DPS, a gente fabrica
as string box. Então, nós temos string box tanto em várias configurações, para uma entrada e uma saída, 2 entradas e 2 saídas, ou seja, as configurações mais básicas a gente já tem em linha, mas a gente ainda tem condições de fabricar de acordo com a necessidade. Aqui um exemplo da string box, né? Tudo com chave seccionadora, que isso facilita no momento da manutenção. A configuração nossa, a gente desconecta, a seccionadora desconecta inclusive os DPS, então, a partir do momento que você vai dar manutenção, está tudo desconectado, né? Isso aumenta muito a segurança. Nós temos também painéis maiores, e, além disso, eu quero falar para vocês um pouco da nossa linha completa. Tem o DPS, né, de corrente alternada. Todos os DPS nossos são encapsulados, injetado em nylon V0. Existe essa opção de sinalização remota, tanto para esse DPS de corrente alternada quanto de corrente contínua. O que é isso? No final de vida útil dele, ele tem uma chavinha e reverte, é o que a gente chama de contato NA-NF. Isso você pode sinalizar se esse DPS foi comprometido, né? Se ele atuou, se ele precisa ser substituído. Isso é muito importante para monitorar, para você não precisar ir lá local, né? Analisar aqui na sinalização que ele tem local, quando ele sai fora de atuação. Além disso, nós temos ele no sistema plugável também, tanto para a linha AC quanto a linha solar. Além disso, nós temos uma outra linha, a gente chama de... Não é muito o foco aqui, mas eu acho importante vocês conhecerem, é a linha para iluminação pública. Nós temos filtros de linhas com DPS incorporado, que tem uma norma também, filtro de linha existe norma, 16188. Às vezes o pessoal compra e não é filtro de linha, porque para ser filtro de linha ele tem que dizer qual é a atenuação que ele tem de ruídos, né, quantos dBs ele atenua. Se ele falar que é com proteção, tem que dizer qual é a classe dele, quantos Ka ele suporta. É muito importante a gente analisar isso. A gente tem uma linha que a gente chama de plug and play, que é para proteger o equipamento próximo, né? Proteger computadores, seja televisores, qualquer tipo de equipamento com proteção, tanto para rede elétrica, quanto sinal de vídeo, sinal de rede. Temos a linha Flex, que é muito importante também quando o nosso inversor utilizar a porta Ethernet, ou seja, ele for ligado um cabo de rede. Então, a gente tem que proteger também, porque a descarga pode vir por esse par sólido. Essa linha Flex pode ser utilizada para proteção do cabo de rede, além como CFTV e outras redes. Nós temos a linha RAC, também já é mais pensando em parte de distribuição de dados, né, rede estruturada, tanto conexão RJ45 quanto BNC. Temos ele também para a parte elétrica, pensando em racks, né, de redes estruturadas. Temos a parte de antenas, aqui antena tanto para internet quanto antenas comuns, antenas parabólicas, rádio amador, então todo tipo de antena é um ponto de risco, né? Temos que proteger também. Nós temos a linha Master, que é uma linha para proteção classe 3, porém ele tem capacidade o DPS interno dele é com capacidade de DPS classe 1, ele é mais indicado para proteção de no breaks, que aqui ele, apesar de ser instalado em série, ele consegue alimentar equipamentos de até 50 kVA, de 5 kVA até 50, passando por 20, 30, é um equipamento bem robusto e pensando em proteção de no breaks. A nossa linha é muito completa. Gostaria que vocês depois consultarem o nosso site. O nosso laboratório, ele é disponível para visitação. Nem agora, nesse período de pandemia, a gente suspendeu, mas eu acredito que isso logo passe, né? É só entrar lá no nosso site, preencher um formulário, dizer que quer conhecer. É muito bacana, porque você entende como é feito os ensaios do DPS. Acredito que em breve a gente vai abrir ele novamente para visitação. Fica o convite. Bom, é isso, eu corri um pouco, vocês me desculpem, porque
A gente acabou tendo aquele problema técnico aí no início, e o tempo ficou meio reduzido, eu corri para a gente não atrapalhar o andamento aí de todos os outros palestrantes que virão. É isso. Estou à disposição. Meu e-mail está aqui, marcio@embrastec. Pode me mandar e-mail. Tem um e-mail também, suporte técnico@embrastec, que pode ajudar na especificação do DPS, caso vocês tenham dúvida, algum projeto. A nossa equipe de engenharia está à disposição. O DPS é um assunto relativamente novo e todos têm muitas dúvidas. A nossa equipe de engenharia está lá para isso, ela está à disposição para tirar dúvidas, para aprender com vocês em alguns casos, né? Porque muitas vezes existem projetos novos que precisam ser analisados e a nossa engenharia está lá, inclusive, para desenvolver produtos novos, caso seja necessário. Bom, muito obrigado. À disposição.